Bom dia aos irmãos mais uma vez. Sei que alguns irmãos e visitantes vão acompanhando ao longo do culto. E hoje, pois, é dia 7 de janeiro do ano 2024 e muitas vezes nós temos expectativas do que será um novo ano, não é? Na maioria de nós, pois, teremos algum positivismo, se calhar, às vezes excessivo, não é? De coisas que vão correr bem. Outros, se calhar, vão para umas coisas mais tristes, são, se calhar, não tão positivos, são negativos. E, às vezes, pois, esquecemos que Deus também deixou alguns padrões para como nós, como cristãos, devemos começar o ano. E, às vezes, em lugar de deixar-nos levar pelo espírito, não é, da comunidade, da sociedade secular na qual vivemos hoje, devemos ir à palavra e encontrar alguns padrões de como nós devemos começar o ano. Quais atitudes, que parte do nosso caráter deve ser fortalecida nesta altura, que estamos a começar um novo ano. Eu queria que hoje pudéssemos meditar na vida de uma pessoa que ele teve um recomeço com Deus. A vida deste homem é Jó, que alguns já conhecem muito bem, o personagem, que conhecem muito bem já o livro, os seus amigos também. No Antigo Testamento é referido como um dos homens mais justos no Antigo Testamento por parte de Deus até. É Deus que fala isso. E quando vamos a ver a vida de Jó, para quem não conhece a história deste homem, pois Jó era um homem que tinha vários filhos, tinha muitas coisas, bens, muitas coisas materiais, tinha gado, tinha várias casas, inclusive para seus filhos. Era uma pessoa bem abastecida. E no capítulo 1 e no capítulo 2, apesar de que ele tinha tudo isto, quando Deus fala de Jó, Deus não menciona isto. Isso é importante quando lemos Jó. Deus só fala do coração de Jó. E ele diz assim: homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. É a opinião que Deus dá sobre Jó. Quando aparece Satanás, que aparece aí no início do livro, Satanás olha para a parte externa, para os bens. Ele diz: olha, Deus, se tu tirasses tudo que Jó tem, certeza que ele não vai continuar assim, sendo um homem justo, sincero e temente a ti. E Deus permite e diz a Satanás: olha, podes tocar os seus bens. E toca tudo o que ele tem. Fica praticamente em bancarrota, não sei como é o termo, sem dinheiro. Sem dinheiro mesmo, fica sem nada, quebrado, não acho que vai à falência, perde os seus filhos. É uma coisa que às vezes nós passamos muito rápido quando lemos, mas imaginem perder os filhos todos num dia. Depois, mais uma vez, Satanás se apresenta perante Deus e diz: é pela saúde que ele tem. E Deus diz: toca o seu corpo. E Satanás coloca na sua pele uma doença que dá excessiva comichão. Né? O próprio Jó narra, né, que ele tirava um pedaço de cerâmica para coçar-se, porque era muito intenso. E é assim que, a partir do capítulo 3, começa um diálogo. Um diálogo de Jó com Deus, um diálogo entre Jó e seus amigos, que são Elifaz, Bildad e Sofar, para tentar entender por que razão tinha acontecido isto a Jó. Desde o início nós sabemos que Jó era um homem justo e reto. Mas seus amigos, tentando fazer assim uma espécie de discurso teológico, às vezes cometem vários erros, aliás, e colocam em causa a integridade de Jó, dizendo: mas tu de facto não és assim tão bom como pensas, não é? Estou aqui parafraseando. Os teus filhos também às vezes não se comportavam muito bem. Tu também, às vezes, esquecias do pobre. Começam a dar muitas razões para tentar justificar o sofrimento, que até hoje é uma das coisas mais difíceis de nós, seres humanos, aceitarmos. E, no final do livro, aparece um dos amigos de Jó, que parece ser que era o mais novo, era o menos experiente, que era Eliú. E começa ele a falar melhor acerca do que está a acontecer e critica tanto aos amigos de Jó como a Jó. E depois, no final, vai uma das partes mais importantes no livro, que Deus volta a falar. E quando Deus volta a falar, ele faz uma coisa
que se calhar ninguém estava à espera no livro, nem próprio João, que não responde às perguntas que eu tinha levantado no passado. E em lugar de responder a João e explicar-lhe por que lhe tinha acontecido isso, Deus simplesmente começa a fazer perguntas. Tu queres implicar o que eu faço, colocar em causa as minhas ações? Então diz-me lá onde estavas quando eu criei o mundo. Diz-me lá quem fez o cavalo. E começa a falar bastantes coisas da natureza, não é? Deus começa a falar muito da natureza. É uma das passagens favoritas das pessoas que gostam de meditar neste tema, é Jó ali 38 ao 41, em coisas da criação. E Deus não responde às perguntas de Jó. Todas as incógnitas que ele tinha do porquê isto, porquê aquilo, ou seus amigos, Deus simplesmente mostra para Jó que ele é um ser humano, é uma criatura e ele é Deus. E não tem por que estar a dar contas a ele do que ele faz. E aí vamos a chegar agora à passagem que nós vamos meditar. É verdade que estamos um pouco em cima da hora, eu peço a vossa paciência, para vermos algumas coisas do caráter de Jó, de como ele mudou. Que coisas nós podemos extrair da vida de Jó que nos dão um bom padrão para recomeçar aqui a nossa vida. Se calhar o ano passado para algum de vocês foi frustrante, para outros se calhar não, mas independentemente tanto para uns como para os outros, é uma forma de recomeçar a nossa vida com Deus neste 2024. Então vamos ler agora capítulo 42, que é Jó respondendo ao Senhor depois do Senhor ter falado. E vamos ler somente o versículo 1 ao versículo 10. Jó está antes de Salmos, assim deve ser um pouco mais fácil. A metade da Bíblia está ali em Salmos e começam a ir para trás, vão chegar facilmente a Jó. Diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Aqui entre parênteses, Deus fala isto. Quem é este que, sem conhecimento, encobre o conselho? E aí responde Jó: Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 becerros e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Porque de veras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildad, o suíta, e Sofar, o naamita. E fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Amém. Vamos parar por aí. A primeira parte que fala Jó com Deus, nós podemos ver uma espécie de mudança de paradigma, mudança de mente, mudança de uma forma de pensar que Jó sofreu a partir das circunstâncias que ele teve, dos comentários ou tentativa de entender aquela situação e agora da resposta de Deus. E a partir daí ele começa, e no versículo 2, ele dá uma palavra
bastante profunda, de que podemos ver como Jó está a mudar. Diz: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quando nós lemos esta frase, Jó provavelmente, ao ser um homem pois bem abastecido, provavelmente ele tinha planos e ele tinha propósitos para a sua vida. No ano, não sei que ano era, porque Jó é um dos livros que nós não sabemos quando foi escrito, né? É o mais difícil de encontrar a data. Mas uma coisa era certa, ele provavelmente tinha planos. Como um homem bem abastecido, sabia lidar com o seu negócio, com a sua família, tinha construído casas aos seus filhos, tinha amigos, era uma pessoa bem reputada na comunidade. E a partir de ali, Deus faz o que faz. Não sabemos em quanto tempo, provavelmente 1 ano, 2, a gente não sabe. E Deus o humilha desta forma. E quando Jó escreve esta frase de que tu podes tudo, Jó não está a falar aqui de que Deus tenha a capacidade de poder de fazer alguma coisa. Jó ele sempre soube isso. O que Jó está mais a querer dizer aqui com esta frase é que Deus não tem nenhum impedimento, por assim dizer, nenhuma oposição para fazer alguma coisa na qual ele pareça que tenha que fazer. Por exemplo, para Jó não fazia sentido Deus enviar sofrimento a alguém que se portava tão bem. Para Jó, esse deveria ser um limite na vontade divina. Deus não pode fazer uma coisa má a alguém que tem um coração reto. Então, Jó não está a colocar em causa se Deus pode fazer algo em termos de força. Isso é bastante óbvio quando ele fala, sabe, Jó faz isso. Mas sim que para Jó, Deus tinha algumas limitantes na sua vontade. Deus não pode fazer isso, será? E aqui o que Jó está a dizer, em outras palavras, é Deus, se tu queres fazer mal, enviar sofrimento, provações a alguém que se porta muito bem, tu podes. É o que ele está aqui a dizer. Tu podes. Os teus propósitos não podem ser impedidos. Porque às vezes nós pensamos como homens e pensamos que Deus tem um padrão humano. E diz, Deus não deveria ter feito isso. Isso é um pouco estranho. Às vezes vamos à palavra e nos vamos encontrar com algumas situações e reagir, mas Deus não é bom porque fez isto. É um argumento muito típico do ateu militante, né? Mas se Deus fosse bom, ele não faria isto. Aplicamos um padrão humano a Deus. E o que Jó está aqui a aceitar é a soberania divina. Então, um princípio que tentei resumir aqui, para um recomeço com Deus, é necessário o reconhecimento da sua soberania. Neste 2024, irmãos, nós não sabemos quais são os planos de Deus. E Ele coloca os seus planos por cima dos nossos. E pode ser um ano de abundância ou pode ser um ano de escassez. Pode ser um ano de bons frutos para quem tem alguma empresa ou pode ser um ano de alguma crise. Pode ser um ano de paz ou um ano de guerra, porque sabemos que está ali um pouco agitada a questão geopolítica. Pode ser um ano sensível na área política em Portugal, como temos estado a ver, haverão eleições. Ou pode correr tudo tranquilamente. Pode ser um ano em que Deus vai cumprir alguma das nossas resoluções, ou pode ser um ano que eu dizer, vai ter que esperar uns 3, 4 anos para este motivo. E para o começo de 2024, eu acho que essa seria a atitude certa. Ou seja, Deus, eu reconheço a tua soberania e como eu entendo que os meus planos, sim, são importantes para mim, mas se calhar tu tens planos ainda maiores para o mundo, que às vezes vão ter que fazer-me sofrer um bocadinho, passá-la mal, ou às vezes não. Ou poderá ser um ano excelente de saúde, na família. Então, essa coisa que aqui Jó nos ensina. Reconheçamos a soberania de Deus no recomeço de 2024. Temos as resoluções, não faz nenhum problema tê-las. A próprio Santiago fala que algumas pessoas têm as resoluções, mas estão totalmente, com toda a certeza que iam cumpri-las. Tiago diz, olha, calma aí, que se Deus quer, vai acontecer. Não é? É da vontade de Deus que depende isso. Assim que essa é a primeira exortação que a passagem nos deixa. Reconheçamos a soberania de Deus.
para que se o sofrimento chegar à abundância, saibamos como lidar com ele. Vamos a continuar a avançar. E há um segundo princípio que nós conseguimos ver aqui, entre os versículo 3 e o versículo 6. Eu não vou voltar a ler toda a passagem, mas sim uma coisa que nós podemos entender aqui, que para um bom recomeço com Deus, é necessário o reconhecimento da nossa inferioridade. Para um bom recomeço com Deus, é necessário um reconhecimento da nossa inferioridade. Conseguimos ver, por exemplo, que no versículo 3, Jó fala de sua ignorância para os planos divinos. No versículo 4, ele entende que Deus é mais sábio do que ele. E se alguém deveria falar, é Deus e não ele. Se alguém deveria ser ensinado, é ele e não Deus. Então, por isso, ele diz, né? Pergunta e eu falarei. No versículo 6, também ele mostra que é a autorrejeição. Abomino-me a mim próprio. Nós falamos hoje muito na autoestima, não é? Eu não entendo muito a psicologia e não estou a criticá-la por causa do que eu vou dizer, só estou a fazer um comentário que autoestima aqui é autorrejeição. A autorrejeição, o que faz autoabominação, é não gostar do que nós fazemos. O cristão, às vezes, deveria reprochar ou rejeitar o que ele faz. Dizer, eu não deveria ter feito isto hoje. Eu não deveria ter falado assim à minha mulher. Eu não deveria ter falado assim ao meu filho, ou a um colega de trabalho, a um vizinho. Eu não deveria ter pensado isto. Esse eu não deveria ter feito. É uma forma de autorrejeição. Ou seja, eu não estou confortável com alguns dos meus hábitos. Isso é o que o Jó está a praticar. Ou seja, ele está a recomeçar com Deus e, ao mesmo tempo, está a aceitar a sua inferioridade. Porque quando nós vamos aqui a ver a vida de Jó, ele às vezes parecia assim um bocado convencido de que ele era perfeito. Ele falava muito do que ele fazia isto, aquilo. E claramente isso não deixava de homem ser recto, porque Deus o tinha perdoado dos seus pecados. Mas sim, provavelmente, o orgulho tinha ganhado alguma raiz. Então, irmãos, comecemos este ano considerando-nos fracos, ignorantes que precisamos de aprender sobre Deus, fracos que precisamos de uma vida espiritual, né? Fracos espiritualmente, que precisamos de uma vida de oração e da palavra para nos fortalecermos. Como pecadores, reprovando nossos próprios hábitos quando sabemos que não estão conforme a palavra de Deus. É essa forma como Jó recomeça a sua vida com Deus, reconhecendo a sua inferioridade. No versículo 7 ao versículo 10, nós conseguimos ver uma outra coisa, que está ali no versículo... Peço desculpa que eu não tomei nota exata do versículo que ele fala, que quando ele ora pelos seus amigos, né? No versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Deus pediu aos amigos de Jó irem ter com Jó, para eles ofereceram um holocausto através de Jó, coisa que ele fazia somente com a sua família no capítulo 1. Agora imaginem a vida de Jó. Ele está a sofrer saúde, perdeu tudo que tinha, a família, a sua doença não está a melhorar. Chegam seus amigos e o primeiro que fazem é dar-lhe na cabeça. Né? Imaginem que tipo de amigos eram estes. Né? Estar no hospital, olha, está bem feito, hein? Era uma coisa assim, então era um pouco difícil, colocando aqui nos sapatos de Jó, perdoar. Né? Ninguém ajudou nessa situação, praticamente. Então, agora, ele tem que fazer aqui de intermediário, porque teoricamente, este livro foi escrito antes do tempo de Moisés, então, provavelmente não havia sacerdotes já oficiais. Nós não sabemos, parece mais um livro da era patriarcal, aí da era de Arão, mas isto é só um comentário, nós não temos plena certeza. Então, Jó tem que orar pelos seus amigos, oferecer holocausto pelos seus amigos, aqueles que o trataram tão mal durante tanto tempo, numa circunstância tão desagradável. E a partir de ali, tudo indica que Jó orou pelos seus amigos, como o versículo 10 fala. E a partir dali, eu não quero aqui entrar numa espécie de evangelho da prosperidade, porque às vezes podemos malinterpretar quando a gente fala uma frase. Mas o que o versículo diz é que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Ou seja, parece que Deus estava à espera
desse momento de humilhação da parte de Jó, de reconciliação da parte de Jó, para começar a libertá-lo dessa situação tão desagradável que se encontrava. Ou seja, até este momento, Jó estava igual. Estava doente, não tinha filhos, não tinha bens ainda. Então diz que o Senhor virou o cativeiro, ou seja, essa situação desagradável de Jó quando orava pelos seus amigos. Então, nesse sentido, eu gostaria que nós também pensássemos no seguinte: para um recomeço com Deus é necessário a reconciliação com os nossos próximos. E eu não estou aqui a dizer que nos vai acontecer o mesmo, que este ano, se nos reconciliarmos, vamos ter o dobro de tudo, não é? Esse seria, como diz, o perigo de levar isto a essa parte. Mas, às vezes, Deus, irmãos, está à espera que nós peçamos perdão, que nos reconciliemos. Deus, às vezes, pode nos dar um cativeiro, porque nós ainda estamos a viver numa situação de ódio, de remorso com outra pessoa. Pode ser um pai, um filho, o cônjuge, pode ser um avô, um colega de trabalho, um vizinho até, um irmão da igreja. Às vezes nos ofendemos, somos pecadores, e às vezes essa ofensa pode ficar guardada e como criar raízes de rancor. E às vezes Deus, para nos ensinar como filhos, permite certos cativeiros, permite que algumas situações da vida estejam ali guardadas, estejam ali como nós não queremos, e Deus quer que nós aprendamos a nos reconciliarmos. Provavelmente pode ser um cativeiro familiar, um cativeiro financeiro, e mais uma vez, estou aqui a falar de prosperidade, de que se fazemos, Deus fará. Mas pode ser, porque foi na vida de Jó, aconteceu. Pode ser um cativeiro laboral, um trabalho. Tantos cativeiros que Deus pode criar na nossa vida, e nós estamos aí com guardar rancor, e acho que Jó é um excelente exemplo de perdão. E então, este ano de 2024, eu gostaria que todos nós pensemos em alguém que nós estejamos bem. Algum amigo, familiar, algum primo, que saibamos que há alguma coisa que está a criar alguma tensão e que nós tentemos pelo menos orar por essa pessoa, se possível, porque sei que às vezes a pessoa está fechada, reconciliarmos-nos. E por que não também em questões que, se calhar com família, que já estamos a falar, não há nenhum rancor, mas se calhar ficaram coisas pendentes por se resolverem na família. Então eu convido a todos para que sigamos este padrão de recomeço, né? Buscando a reconciliação com os nossos próximos. E estes são os padrões, irmãos, acredito que são alguns princípios que a vida de Jó nos deixa para um recomeço de 2024. Que nós reconheçamos a soberania de Deus, reconheçamos a nossa inferioridade e também o valor da reconciliação. Cristo Jesus fez exatamente o mesmo na cruz de Cristo, por exemplo. Na sua cruz. Ele reconheceu que aquele era o seu sítio. Ele estava no final do seu ministério público. Disse, eu vou a beber o cálice que meu Pai me der. Reconheceu a soberania de Deus. Reconheceu a sua inferioridade como servo. Paulo ensina que ele foi como servo feito do mais inferior, né? Obedeceu aos próprios homens, humilhou-se a si próprio. E ao mesmo tempo reconciliou-se. Ou seja, ele neste sentido não pediu perdão, mas sim pediu ao Pai que perdoasse aqueles que estavam a crucificar. Cristo Jesus é que também nos dá o maior exemplo de um recomeço. Se há alguma pessoa aqui que não conhece a Cristo, que está aqui a visitar esta igreja, está a visitar esta comunidade, se entendeu a mensagem, se gostaria de recomeçar 2024 como parte desta família cristã, conhecendo a Cristo Jesus como o seu Salvador, a nossa igreja está sempre disponível para falarmos consigo. No final do culto, pode falar comigo, ou com algum dos diáconos ou irmãos que servem aqui na igreja, ou também com aquela pessoa que o trouxe. Porque se há uma coisa que nos deixa muito feliz, não é? É quando alguém entrega a sua vida a Cristo Jesus e meses depois está lá atrás a se batizar. Vamos orar, irmãos, e pedir ao Senhor que neste recomeço de vida com Deus, de vida cristã, possamos cumprir a sua palavra e começar com o pé direito. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela tua palavra. Obrigado porque tu fizeste obras incríveis na tua palavra.
Alguma delas foge do nosso entendimento. De facto, nos custa entender muita coisa que tu fazes, mas isso, Senhor, nos humilha. E apesar de qualquer coisa, nós te adoramos, te amamos e sabemos que sempre estás a cumprir a tua vontade. Que sempre o que fazes é correto e é bom. Te agradecemos, Senhor, porque o livro de Jó nos ensina isso. Tu és um Deus sábio, superior a nós, e tu não tens que nos dar razão ou contas do que tudo o que tu fazes. Te agradecemos, Senhor, pela vida também de Jó, mostrando esse perdão, essa reconciliação na qual nós também queremos ser parte. Queremos ser pessoas de paz, de perdão, de agradecimento. Senhor, que esta igreja não seja uma igreja rancorosa, nem entre nós, nem nós com a nossa família lá fora. Que seamos uma igreja que aprenda a perdoar. E uma igreja também, Senhor, que reconheça a inferioridade. Nós somos as tuas criaturas, é verdade que temos valor porque tu nos criaste, mas que devemos encontrar sempre o nosso lugar, como pessoas fracas espiritualmente, que dependemos do Espírito Santo dia e noite para viver em santidade, que precisamos, Senhor, falar contigo constantemente, que precisamos estar nesta casa pelo menos uma vez por semana, cada domingo, a adorar-te, a estar com os irmãos. Somos carentes de ti e precisamos muito de ti, Senhor. Obrigado pela tua palavra também que nos sustenta e queremos que este ano seja um ano bom para a nossa caminhada contigo. Poderá haver abundância ou escassez, mas independente disso, Senhor, queremos andar contigo, recomeçar o ano contigo. Te agradecemos, Senhor, por este tempo e colocamos tudo isto em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.